Olá, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos juntos e que bom que temos essa excelente oportunidade para falarmos o melhor de Deus, para aprendermos o melhor de Deus para a nossa geração e para o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos estudando um tema tão precioso, tão valoroso, que tem tudo a ver, que é muito especial com esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos estudando neste trimestre santificação e a história da Assembleia de Deus. É importante estudarmos santificação porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É importante também estudar a história da nossa igreja, a história da Assembleia de Deus, porque estamos em festa. Estamos comemorando 107 anos na paz do Senhor, trabalhando e orando por um Brasil melhor. 107 anos a Assembleia de Deus no Brasil comemora nesse trimestre, em especial no mês de junho. Muito especial. Venha a Belém e venha participar dessas grandes e especiais festividades em honra dos 107 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Nós estamos estudando nesse trimestre 2 temas. É uma inovação, uma melhoria do programa Educação Cristã Continuada. É um teste que pretendemos fazer para os próximos trimestres, estudar 2 temas em um único trimestre. Claro que esses temas têm que ter algo muito em comum, que é o caso desse trimestre. Nós estamos falando de santificação. Se nós estamos falando de santificação, nós estamos falando de processo contínuo, e que esse processo contínuo possa ser visto, possa ser medido. E, obviamente, esse processo e esse resultado, esse fruto, pode ser medido na história da Assembleia de Deus. Os nossos pais, os nossos patriarcas na fé, os patriarcas assembleianos, eles estiveram num processo contínuo de santificação, e por isso que a Assembleia de Deus é o maior movimento pentecostal do mundo, graças à graça de Deus, e a graça de Deus estando sobre a vida desses servos valorosos e também estando hoje na minha e na sua vida, para continuarmos esse processo de engrandecimento da nossa igreja e também para a honra e glória do nome do Senhor. Então, parabéns, nós estamos em clima de festa em 107 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Santificação e a história da Assembleia de Deus é o tema desse trimestre. Juntos nós vamos aprender o melhor de Deus. Em especial, hoje nós vamos aprender a lição número 3. Vamos falar de crescimento e segurança, a lição número 3. Mas antes de nós falarmos da lição número 3, precisamos falar um pouquinho do que aconteceu, do que aprendemos, do que já vimos na lição número 1 e na lição número 2. Esses temas, eles estão todos ligados, estão todos linkados. O resumo dessa primeira parte da revista, as 8 primeiras lições, que vai tratar especificamente de santificação, e da lição número 9 até a lição número 13, especificamente da história da igreja, nessa primeira parte nós resumimos toda ela somente com um versículo bíblico. É o tema da lição número 1, sem santificação ninguém verá o Senhor, mas nós estamos estudando a Bíblia, nós temos a revista como nosso compêndio de estudos, como nosso roteiro de estudos, mas quando nós nos referimos à Bíblia, em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós usamos desse versículo bíblico para nomear a lição número 1. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Isso é o âmago, é o centro de tudo que nós vamos ver e aprender nesse trimestre. Se tiver muito claro para você o que no seu coração viver esta palavra, sem santificação, ninguém verá o Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. E aí nós começamos a falar da lição número 2, por exemplo, que é o combate contra o pecado. Obviamente, quem está num processo de santificação,
está numa luta, está num combate contra o pecado. Tem três importantes termos que é importante nós termos no nosso coração, embora muito semelhantes, mas há uma pequena diferença entre eles. O primeiro é santo. É a posição de santo. Quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente e necessário Salvador, nós também recebemos a posição de santo. Os nossos pecados foram perdoados, o Senhor nos declarou justos, o Senhor nos declarou santos. Então, a posição em Cristo, a sua posição em Cristo, é uma posição de santo. Quando você começa esta caminhada, quando você começa essa jornada, você então está num processo contínuo. Esse processo contínuo de melhoria, de aperfeiçoamento, esse processo chama-se santificação. Então, a posição de santo é a posição dada por Cristo. Não é nada que você tenha feito e não há nada que você possa fazer. Foi Cristo que te escolheu e foi Cristo que te deu esta posição de santo. Esta posição de santo não é um santo parado. A santificação, ela é uma caminhada, é uma jornada. Você recebe a posição e com a santificação você desenvolve a sua santidade, que a santidade é o retrato, é o espelho, é a demonstração da sua fé, é Cristo refletido na sua vida. Então vamos lá? Santo, posição em Cristo. Santificação é processo contínuo de aperfeiçoamento e santidade é a sua demonstração de fé em Cristo, o Cristo refletido em sua vida. Se Cristo não estiver refletido na sua vida, significa que você não está caminhando. Se você não está caminhando, significa que você não recebeu a posição de Cristo, porque faltou arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente e necessário Salvador. Agora, se recebeu a posição de Cristo, está caminhando, está buscando, está num processo contínuo de melhorias, então está num processo de santificação. Quanto mais esse processo for aperfeiçoado na sua vida, mais Cristo será refletido na sua vida, mais a santidade será demonstrada na sua vida. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Este processo de santificação também é o combate contra o pecado, que é a lição número 2. E, obviamente, o que nós vamos explorar um pouquinho mais na lição de hoje, obviamente, também ele é crescimento. Quanto mais você caminha, e aqui essa caminhada eu não estou falando de tempo de crente, eu estou falando de intensidade. Quanto mais intensamente você buscar o Senhor, mais Cristo será refletido na sua vida. Também mais você terá imunidade contra o pecado, porque você já sabe, já conhece as ciladas que o diabo derrama em sua volta, as cascas de banana que ele coloca à sua volta para você pisar e cair. Então, quanto mais você busca o Senhor nesse processo de santificação, mais você está procurando ferramentas, armas. Cristo está protegendo você, o Espírito Santo está lhe guiando e, obviamente, você está crescendo, que é a lição de hoje. Crescimento e segurança, que nós vamos estudar e juntos vamos aprender no próximo bloco. Fica com a dica do professor.